Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Nossa velocidade de travessia é de 107 mil quilômetros por hora, 30 quilômetros por segundo. Mas cuidado, não estamos viajando numa nave espacial bem estabilizada, mas sobre um gigantesco carrossel. Todos nós sabemos que a Terra gira em torno de seu eixo. Mas como perceber? Quando olhamos para o céu, vemos o Sol que nasce de manhã, que sobe ao céu ao meio-dia e que se põe à noite. Depois, à noite, vemos a Lua e as estrelas que fazem mais ou menos a mesma coisa. Mas se olharmos a Terra do espaço, veremos que ela sempre tem uma metade iluminada pelo Sol e outra que fica na obscuridade. Isto é o que chamamos dia e noite. Nosso campo de visão gira com a Terra. De dia, vemos a porção do céu na qual o Sol aparece. À noite, vemos a porção do céu que não fica exposta à iluminação do Sol e então podemos ver as estrelas e os planetas. Na verdade, quando você vê o Sol, ele parece atravessar o céu, quando na realidade ele permanece imóvel. É você que o vê como um carrossel que gira. E na noite de hoje, você verá a Lua, as estrelas e os planetas nascendo, percorrendo o céu e se pondo. Mas é a Terra que gira, que penetra no espaço. Em 21 de março, na estação equinócio, estaremos aqui. Será o começo da primavera. Mas este esquema não mostra as verdadeiras proporções da Terra e do Sol. Comparado à Terra, o Sol é muito grande. Imagine um Sol do tamanho da cúpula de uma grande catedral. Na mesma escala, nossa Terra é apenas uma bola de futebol. Uma bola que estaria a 5 quilômetros na periferia da cidade. Júpiter, o maior planeta, sempre na mesma escala, teria o tamanho de um carro que circularia a 30 quilômetros da cidade. E Plutão, o planeta mais distante, seria, nesta mesma escala, apenas uma bola de tênis que gravitaria numa órbita a 200 quilômetros. Um primo tão distante que poderíamos nos perguntar se ainda faz parte da família do Sistema Solar. Uma família que, sinceramente, não tem peso perto desse enorme Sol, porque todos os planetas, incluindo nossa Terra, pesam aproximadamente apenas 1/1000 da massa do Sol. Finalmente, o que chamamos de Sistema Solar é o Sol e as poeiras que giram a seu redor. A Terra faz parte dessas poeiras. Ela leva 365 dias, 12 meses, para girar em torno do Sol. Quanto mais próximo do Sol estiver um planeta, maior sua velocidade. Vênus, mais próximo do Sol que nós, o astro mais brilhante, fácil de ver a leste pelos que se levantam cedo, faz uma volta completa em menos de 8 meses. Ainda mais perto do Sol, Mercúrio completa sua volta em menos de 3 meses. Você não tem como ver Mercúrio. Ele fica muito perto do Sol. Mercúrio, Vênus e, em terceiro lugar, a partir do Sol, estamos nós. Mais longe do Sol está Marte, que gira mais devagar que nós, levando 2 anos para dar uma volta. Bem mais longe de Marte está Júpiter, o maior planeta, levando 12 anos para percorrer sua órbita. E ainda mais longe e ainda mais lento está Saturno. E depois de Saturno estão Urano, Netuno e Plutão, que leva 248 anos para dar uma volta. Nesta família de planetas, 4 são visíveis dentre as estrelas distantes: Saturno, Júpiter, Marte e Vênus. Para que se localize melhor durante esta viagem de 1 ano, vamos dar uma referência: o zodíaco. É uma faixa imaginária sobre a qual ficam os grupos de estrelas, as constelações que marcam os diferentes setores dessa gigantesca tela de fundo. As constelações são de Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário. A Terra hoje encontra-se aqui.
Estamos vendo o Sol à frente da constelação de Sagitário. O Sol está em Sagitário. Daqui a algumas semanas, quando a Terra terá avançado em sua órbita, veremos o Sol à frente da constelação de Capricórnio. O Sol estará em Capricórnio. Mas à noite você pode situar os planetas graças às constelações do zodíaco. Às vezes Saturno aparece à frente da constelação de Peixes e Marte, à frente da constelação de Virgem. O Sol em Sagitário, em janeiro. No horóscopo está marcado Capricórnio. Ter nascido em Capricórnio significa que o Sol, neste momento, estava em Capricórnio, não é? Cuidado para não confundir as constelações com os signos astrológicos que formam o zodíaco, assim como acontecia há 2000 anos. Entretanto, tudo se deslocou assim, porque durante milênios o eixo da Terra gira lentamente e modifica o ângulo das constelações. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar a nós. O Sol e os planetas estão bem perto de nós. São os nossos vizinhos. Mas a luz que chega das estrelas é uma outra história. Você reconhece a Ursa Maior quando olha na direção norte. A Ursa Maior é composta por 7 estrelas. Vamos imaginar que não estamos olhando a Ursa Maior da Terra, mas sim de um outro lugar do universo. Aqui estamos vendo que suas 7 estrelas se encontram em distâncias bem diferentes. A luz que chega a nós hoje veio dessas estrelas há séculos, mostrando-nos a imagem de uma estrela no tempo de nossos avós e uma outra estrela na época de Charlemagne. São imagens vindas de séculos diferentes que se sobrepõem e que formam a imagem da Ursa Maior. A luz que nos mostra hoje a imagem da galáxia Andrômeda veio de lá há mais de 2 milhões de anos, numa época onde nem o homem das cavernas existia. As estrelas, as galáxias e todas essas coisas muito distantes são imagens deslocadas no tempo, vistas em defasagem, enquanto os planetas são observados diretamente e agora. No Sistema Solar, viajamos no presente. Quando olhamos para as estrelas, vemos o passado. Semana que vem, pela abertura de nossa nave espacial, você verá a Lua, o satélite da Terra que nos acompanha em nossa viagem em torno do Sol. Ela dá a volta na Terra em 28 dias. Todas as noites, a Lua aparece um pouco mais à esquerda do que na noite anterior, a 2 palmos de distância. Uma metade da Lua sempre está iluminada. Então, por que, vista da Terra, ela apresenta todas as noites crescentes diferentes? Daqui a alguns dias, a meia-lua aparecerá. Este é o momento em que a Lua cruza a órbita da Terra e nos permite situar o trilho invisível sobre o qual a Terra circula. Normalmente não podemos ver o nosso percurso em torno do Sol, mas o lugar onde a meia-lua aparece é o mesmo onde a Terra estava 4 horas antes. Pense nisso olhando para o céu na noite de meia-lua. Mas essa lua de onde vem? É o resultado de uma colisão com a Terra? É uma parte distante do Sistema Solar capturada pelas forças de atração da Terra enquanto passava bem perto dela? É uma parte que se desprendeu da Terra e que a princípio girava muito rápido? Essas respostas você terá no próximo programa. Boa viagem, todos em órbita.